De volta com direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Federal apregou para julgamento conjunto a ação declaratória de constitucionalidade número 17, procedente do Distrito Federal, relatada pelo eminente ministro Edson Fachin, que votou no sentido da procedência do pedido, no sentido de ser constitucional a Lei 93/94, que fixa a idade de 6 anos para o início do ensino fundamental, inadmissível a possibilidade de corte etário obstativo de matrícula de criança no ano em que completa a idade exigida. Foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Roberto Barroso pediu vista. Eu vou chamar em conjunto com a arguição de descumprimento de preceito fundamental 292, procedente também do Distrito Federal, e relatada neste caso pelo ministro Luiz Fux. A matéria é a mesma, entretanto, como nesta não houve ainda qualquer voto, eu concedo a palavra inicialmente ao ministro Luiz Fux para relatar a arguição de descumprimento de preceito fundamental 292, após o que ouvirei o voto vista do ministro Barroso na ação declaratória 17 e o voto de Vossa Excelência. Senhor presidente, é possível fazer uma síntese, tendo em vista que já há, inclusive, votos proferidos. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face dos artigos 2 e 3 da Resolução 1/2010, os artigos 2º, 3º e 4º da Resolução 6/2010, editadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Na verdade, essas resoluções, elas estabeleceram corte etário para ingresso na pré-escola e depois para o ensino fundamental. Então, a tese que está, o processo seguiu todo o rito normal, e a tese que está sob júdice é a seguinte: a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabimento, educação, resoluções que definem diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos e para matrícula no ensino fundamental e na educação infantil. Alegação de ofensa aos princípios da acessibilidade à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, da acessibilidade à educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos, e da isonomia no acesso à educação. Aí cita aqui as resoluções. Então, aqui, nós estamos, em primeiro lugar, saber se presente os pressupostos de cabimento da DPF. Depois, saber se os atos normativos impugnados, porque essa preliminar já está superada, saber se os atos normativos impugnados ofendem os princípios da acessibilidade à educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, da acessibilidade à educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade, ou da violação ao princípio da isonomia no acesso à educação. Tanto a PGE quanto a AGU se pronunciaram pela improcedência do pedido. Acho que esse relatório permite o prosseguimento do julgamento. Pois não. Acho que Vossa Excelência poderia dar o voto de Vossa Excelência neste caso e no outro, não? O ministro... A preguiça de relatório é matéria igual. O ministro Barroso prefere a vista. O voto eu vista. Depois voto. No voto de Vossa Excelência pois não, no voto de Vossa Excelência e já na ADC 17, de tal maneira que os demais votem nos dois. Eu colho os votos, mas voto nos dois. Tem a palavra, presidente? Por favor. Presidente, portanto, eu trago o meu voto vista na ação declaratória de constitucionalidade 17, que foi ajuizada pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, e esta ação tem por objeto a declaração de constitucionalidade de um conjunto de dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e, basicamente, o que está em questão
é a opção realizada pelo legislador de fixar a idade mínima de 6 anos para o ingresso no ensino fundamental. O governador do Estado de Mato Grosso do Sul, autor da ação, ele alega a existência de controvérsia judicial a respeito desta matéria, informa que há uma ampla judicialização acerca do tema e que isso está desorganizando os subsistemas de ensino federal, estadual e municipal. Essa judicialização consiste, basicamente, na impetração de mandados de segurança para assegurar que alunos de idade inferior a 6 anos acessem o ensino fundamental, desde que comprovada a sua capacidade. Portanto, a situação concreta que motivou esta ação foi a circunstância de que uma grande quantidade de crianças representadas pelos pais postulavam acesso à educação fundamental em idade inferior àquela prevista na lei, tal como interpretada pelo Ministério da Educação. Como oportunamente observou o ministro Luiz Edson Fachin em seu voto, ao se referir à idade de 6 anos, aspas, completos, fecho aspas, no pedido final da ação, o autor postula a fixação de interpretação conforme a Constituição, ainda que não o tenha dito expressamente. Porque o pedido do governador do Mato Grosso do Sul não é apenas que se confirme a validade da Lei de Diretrizes e Bases. Ele postula que se declare a validade de uma das interpretações possíveis da norma, aquela de acordo com a qual a criança já deve ter completado os 6 anos para o início do ensino fundamental. Esta é, presidente, e essa é a questão central, a interpretação que foi dada e tem sido dada pelo Ministério da Educação, que pela sua resolução, Conselho Nacional de Educação, número 6, de 20 de outubro de 2010, que define, aspas, diretrizes operacionais para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, fecho aspas, definiu que a criança deve ter 6 anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Portanto, o Ministério da Educação fixou uma data de corte para orientar a matrícula. Aqui é oportuno registrar, presidente, e esta é a conexão intensa que há com a ADPF número 292 da relatoria do ministro Luiz Fux, a resolução número 6 do Conselho Nacional de Educação e a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, elas estabelecem a normatização contra a qual se volta a ADPF do ministro Fux. Quais sejam? A arguição de preceito fundamental se volta contra, 1, o critério do MEC de exigir 6 anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula para ingresso no ensino fundamental, e o critério do MEC de 4 anos completos até o dia 31 de março para o ingresso na pré-escola. E, portanto, a decisão de um caso repercute naturalmente sobre o outro. Na sessão de 27 de setembro de 2017, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator desta ação, votou no sentido de reconhecer a constitucionalidade dos artigos impugnados da Lei de Diretrizes e Bases e do critério etário neles exigido. Porém, Sua Excelência afastou por inconstitucional a interpretação dada pelo MEC, por entender, abro aspas, palavras do ministro Luiz Edson Fachin, por não dispor expressamente sobre o corte etário
obstativo de matrícula de crianças nos ensinos infantil e fundamental, a lei não conflita com as normas constitucionais que regulam o tema, as quais não admitem, por isso, a fixação infralegal da data até o dia 31 de março. E assim, o ministro Fachin propõe a seguinte tese de julgamento, aspas, é constitucional a Lei 9.394 de 96, a LDB, no que fixa a idade de 6 anos para o início do ensino fundamental, inadmitida a possibilidade, prossegue o ministro Fachin, de corte etário obstativo de matrícula da criança no ano em que completa a idade exigida, fecho aspas. Há, portanto, presidente, duas questões em debate. Primeira, saber se é legítima a fixação pela lei da idade de 6 anos para matrícula no ensino fundamental. E a segunda questão em debate é saber se o ato normativo do MEC, que estabeleceu que os 6 anos precisam ter sido completados até 31 de março, se ele é válido ou inválido. E aqui eu considero muito importante esta ação, porque vou expor o meu ponto de vista em seguida, seja lá qual for a posição que prevaleça, é preciso que haja uma unidade. A judicialização tem criado um transtorno muito grande, porque, naturalmente, o sistema de educação tem que ter uma data, um corte de data específico, porque, senão, você desarruma o sistema com as crianças entrando em idades diferentes, sobretudo por ordem judicial. Eu já adianto, presidente, que eu estou acompanhando o relator no tocante à declaração de constitucionalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para considerar legítima a decisão do legislador de exigir 6 anos para o ingresso no ensino fundamental. Portanto, esta é a parte do voto do relator com o qual eu estou inteiramente de acordo. Não obstante isso, eu não estou acompanhando Sua Excelência na parte em que considerou inconstitucional, pedindo todas as vênias, a portaria, na verdade, a resolução do Conselho Nacional de Educação nessa matéria. Eu considero esse tema muito importante, muito delicado, e por essa razão eu pedi vista e gostaria aqui de poder compartilhar algumas reflexões com todos os colegas, pedindo vênia, não é um voto muito grande, mas eu acho que são reflexões numa matéria extremamente delicada. Vamos à legislação relevante. A Constituição, ela faz referência à idade no acesso ao ensino, à educação escolar, em 2 dispositivos do artigo 208. O artigo 208 diz o seguinte no seu caput: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa é a primeira referência que a Constituição faz à idade. A segunda está no inciso 4º, que é do seguinte teor: a educação, é dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Portanto, a Constituição só faz referência a que a educação é obrigatória dos 4 aos 17 e faz menção que a educação infantil será ministrada até os 5 anos de idade. A outra norma relevante para a nossa discussão é esta norma da Lei de Diretrizes e Bases, que no artigo 32 diz: o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos,
inicia-se aos 6 anos de idade. Portanto, a Constituição não faz menção aos 6 anos, mas a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394 de 96, prevê que a criança deverá iniciar o ensino fundamental aos 6 anos. Além disso, a outra norma relevante para a discussão é a resolução do Conselho Nacional de Educação, na Comissão de Ensino Básico, resolução número 6 de 2010, cujo artigo 3º diz o seguinte, e esta sim é impugnada na ação do ministro Fux. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter idade de 6 anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E o artigo 4º da mesma resolução diz: as crianças que completarem 6 anos de idade após a data definida no artigo 3º, deverão ser matriculadas na pré-escola. Essas são as normas da resolução. E mais recentemente, presidente, e é o último, isso não chega a ser uma norma, mas é um documento importante, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Infantil e Fundamental, aprovada em dezembro de 2017, que foi um passo importante e acho mesmo que o governo e o Ministério da Educação merecem cumprimentos pela aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o conjunto de habilidades e conhecimentos essenciais que os alunos devem dominar até o final de cada etapa. Um documento que vem sendo considerado uma referência em educação no país e todas as escolas da rede pública e privada deverão se adaptar a ele até o início de 2020. Olhando a legislação pertinente, presidente, qual é o desenho do sistema educacional feito pela legislação brasileira? A educação escolar, ela se divide em 2 grandes grupos, a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esta é a educação básica, infantil, fundamental e médio. A educação infantil, que também é afetada nessa discussão, de acordo com a lei, ela é oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos e é oferecida em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Essa é a educação infantil, que é mais afetada pela ADPF do ministro Fux. E diz a legislação, o ensino fundamental tem início aos 6 anos, duração de 9 anos e se divide em 2 fases. O ensino fundamental 1, que vai da 1ª à 5ª série, e o ensino fundamental 2, que vai da 6ª à 9ª série. E a última informação que considero relevante é que, de acordo com o censo escolar de 2016, são 15.400.000 matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, a decisão que nós vamos tomar aqui afeta não apenas os 2.500 processos que a ministra Carmen Lúcia, nossa presidente, fez referência ao início da sessão, mas, na verdade, afeta 15.400.000 crianças que começam o seu estudo no ensino fundamental. E aqui, presidente, eu passo a enunciar as razões pelas quais, carinhosa e respeitosamente, estou divergindo da posição seguida pelo eminente e muito querido amigo ministro Luiz Edson Fachin. Em primeiro lugar, por um critério que eu e a doutrina, seguindo a doutrina, refiro como das capacidades institucionais. O judiciário não é, a meu ver, e com todas as vênias,
a sede mais adequada para decidir determinadas matérias de natureza técnica ou de natureza científica. E aqui a decisão, a resolução do Conselho Nacional de Educação é respaldada por parecer do Conselho Federal de Psicologia, que, ao enfrentar esta questão do momento da idade adequada para o início do ensino fundamental, produziu a seguinte orientação. Diz o Conselho Federal de Psicologia: se considerarmos as características da criança de 5 anos de idade, conforme sucintamente apresentadas, é extremamente preocupante a sua submissão a processos avaliativos que implicarão, em última instância, em decisões sobre sua progressão em relação ao nível de ensino. As fragilidades emocionais e cognitivas de crianças tão pequenas lidarem com avaliações desse tipo não podem ser negligenciadas, assim como de lidarem com os resultados desse processo. Portanto, o primeiro fundamento, presidente, pelo qual eu estou considerando legítima a orientação normativa firmada pelo Ministério da Educação, é que eu acho que em questões técnico-especializadas, se a decisão do órgão competente for razoável e devidamente justificada, o Poder Judiciário deve ter, em relação a ela, uma atitude de deferência e de autocontenção. E aqui eu faço um parênteses porque considero importante e há muita incompreensão nessa matéria. Como regra geral, o Judiciário deve ser deferente para com as escolhas políticas tomadas pelo Legislativo e o Judiciário deve ser deferente para com as decisões técnicas tomadas pelos órgãos especializados competentes. É assim que trato, como regra geral, decisões do CAD, é assim que trato, como regra geral, decisões do Tribunal de Contas da União, é assim que trato, como regra geral, decisões do Conselho Nacional de Justiça. E só me animo a sobrepor a minha própria valoração à dos órgãos técnicos especializados se houver usurpação de competência, inobservância de devido processo legal ou manifesta falta de razoabilidade na decisão proferida. Portanto, e por este primeiro fundamento, presidente, eu estou defendendo o respeito à decisão técnica do Ministério da Educação quanto ao momento do início do ensino fundamental. A minha segunda razão, presidente, para me alinhar a este entendimento é que, depois de muitos anos e com grande dificuldade, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, que é vista pela maior parte dos educadores como um avanço expressivo em matéria de educação. Ocorre, porém, que, se a maioria das crianças passarem a ingressar no ensino fundamental, não mais com 6 anos, mas com 5 anos, é preciso mudar a Base Nacional Comum Curricular, porque a capacidade emocional e a capacidade de aprendizado e a capacidade de se submeter a uma avaliação de crianças de 5 anos é diferente da de crianças de 6 anos. Portanto, seria uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impactaria uma decisão tomada depois de longuíssima discussão a propósito da Base Nacional Curricular. E eu não gostaria de interferir com ela. Terceiro motivo pelo qual eu estou votando pela manutenção da orientação do Ministério da Educação, para entender que o ingresso deve ser com 6 anos completos
e que é razoável o marco de 31 de março, presidente, é o impacto sistêmico que provocaria uma decisão do Supremo Tribunal Federal que passasse a entender que a idade de corte não é mais 6 anos e que passaria a ser 5 anos. Porque, evidentemente, se a idade de corte é 6 anos e, portanto, só podem cursar o primeiro ano do ensino fundamental quem completar 6 anos até 31 de março, se prevalecer o entendimento que pode ser quem completar 6 anos até 31 de dezembro, a maior parte dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental terá 5 anos de idade, produzindo um impacto sobre a base nacional curricular, como eu já falei, mas isso significa também permitir que as crianças que ainda não têm 6 anos ingressem no ensino fundamental. Como decorrência disso, é bastante provável que o número de crianças matriculadas, tanto no ensino infantil quanto no ensino fundamental, seja profundamente alterada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ocorre, eu penso, que em sede de jurisdição constitucional abstrata, não é possível avaliar se essa mudança pode ser realizada sem que se comprometa a estrutura de ensino. Não há como gerir uma rede se cada criança puder ingressar no primeiro ano com uma idade diferente. Em quarto lugar, são 5 os meus fundamentos, presidente, eu entendo que a data de corte fixada pelo Ministério da Educação é a que atende ao melhor interesse da criança, princípio consagrado no artigo 227 da Constituição, na medida em que preserva a infância e o regular desenvolvimento da criança que ainda não completou 6 anos de idade. E aqui eu acho que há uma referência histórica relevante de ser aqui destacada. Os alunos de 6 anos de idade só passaram a ser incorporados ao ensino fundamental a partir de 2005, quando se aumentou, por emenda constitucional, a extensão do número de anos que a criança permanece na escola, que passou, obrigatoriamente, que passou de 8 para 9 anos. Até esta mudança de 2005, o início do ensino fundamental era aos 7 anos. E aí reduziu-se em 2005 para 6, porque se aumentou o prazo de escolarização obrigatória para 9 anos. Portanto, quando se fez essa modificação de 7 para 6, já se fizeram diversos estudos para ver a adequação desta redução. E agora, se prevalecer a posição de redução para 5 anos, nós teremos, portanto, antecipado, na verdade, em 2 anos do modelo anterior, em que o início da ensino fundamental era aos 7 anos. E há quem entrar no site do Ministério da Educação encontrará os documentos em que se debatiam as vantagens e desvantagens da redução de 7 para 6 anos lá atrás. E, portanto, eu, mais uma vez, nesse capítulo do melhor interesse da criança, faço remissão ao parecer do Conselho Federal de Psicologia, que, sobre este ponto específico, orientando a decisão do Conselho Nacional de Educação, assim se manifestou, aspas, pesquisadores e militantes revivem assim agora, revivem porque quando tinha passado de 7 para 6 já tinha havido essa discussão. A partir do debate gerado em torno do corte etário para ingresso no ensino fundamental, as preocupações sobre o impacto nas crianças de 5 anos de idade da aceleração da entrada neste nível de ensino. Esta preocupação acontece por considerarmos tanto as características de desenvolvimento das crianças nessa idade, como as condições e as funções do ensino fundamental, não preparadas em termos físicos e humanos para crianças tão pequenas.
na educação infantil, a criança tem as condições materiais e o tempo organizados para vivenciar formas lúdicas de aprendizagem menos formais que o ensino fundamental. E, nesse sentido, presidente, eu entendo que o critério fixado pelo Ministério da Educação é o que atende de maneira mais adequada ao melhor interesse da criança, porque o dia 31 de março coincide essencialmente com o mês em que se iniciam as aulas no ensino fundamental. De acordo com as informações trazidas aos autos, a escolha por essa data de corte tem por objetivo evitar que crianças com 5 anos de idade ingressem no ensino fundamental ainda sem a maturidade e o desenvolvimento suficientes, não apenas de aprendizado, mas para o fato de que passam a ser avaliadas, podendo se submeter às consequências das mais avaliações. E, em quinto e último lugar, presidente, acho que há um argumento de ordem semântica a corroborar essa interpretação, que não é um argumento definitivo, mas acho que é um argumento relevante. Nós estamos considerando constitucional, tanto o eminente relator como eu, a idade de 6 anos para o início do ensino fundamental. O argumento semântico é que, na vida, quando a gente fala a idade de alguém, a gente se está referindo ao período já completado. Quando se diz que uma criança tem 1 ano, é porque ela já completou 1 ano. Portanto, na linguagem comum, na linguagem coloquial, quem diz 6 anos está se referindo a uma idade já completada, e não a uma idade que possa ser completada até 7, 8, 9 meses depois, que seria a data de 31 de dezembro. Portanto, presidente, essas são as minhas 5 razões. Capacidade institucional, acho que nós devemos ser autocontidos e deferentes para com as decisões em matéria educacional tomadas pelo Ministério da Educação, a menos que elas sejam manifestamente irrazoáveis. Em segundo lugar, porque uma decisão como a nossa afetaria uma conquista relevante da educação básica brasileira, que foi a Base Nacional Comum Curricular. Em terceiro lugar, porque se muda a faixa etária de ingresso no ensino fundamental, isso produz um efeito sistêmico num sistema que tem 15.400.000 crianças, um efeito sistêmico para frente e um efeito sistêmico para trás, porque se vai abalar também o nível de demanda no ensino infantil. Em quarto lugar, porque acho que é o melhor interesse da criança viver os seus 5 anos até o limite. Eu sei que os pais sempre acham que os seus filhos são prodígios e extraordinários e merecem ter a sua vida acelerada. É um erro. A gente na vida deve viver e desfrutar de cada etapa que o universo nos proporciona, com todas as circunstâncias. A ideia de que, se você entrar para a faculdade com 17 anos, em vez de 18, é uma maravilha, é um engano. Quando a gente entra cedo demais nas experiências da vida, a gente fica atrás, às vezes é oprimido, às vezes sofre bullying, e está sempre tendo que compensar uma diferença. Está no Eclesiastes, para cada coisa existe um tempo debaixo do céu. E acho, portanto, que a definição desse tempo é mais qualificadamente feita, em todas as vênias de quem pensa diferentemente, pelo Ministério da Educação. E, por fim, um argumento semântico. Se a lei que fala 6 anos é considerado constitucional, 6 anos são 6 anos. 6 anos não são 5 anos e 4 meses, 5 anos e 5 meses, 5 anos e 6 meses. Eu concluo, portanto, o meu voto, presidente, lendo a minha ementa, novamente pedindo todas as vênias aos eminentes colegas que pensam diferentemente. Digo eu, é constitucional a norma que fixa a idade de 6 anos como marco para o ingresso no ensino fundamental.
tendo em vista que o legislador constituinte utilizou o critério etário plenamente compatível com esta previsão no artigo 208, inciso 4º da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida, aspas, às crianças até 5 anos de idade, fecho aspas. Portanto, se até 5 anos a criança deve estar no ensino infantil, ela tem que ter 6 anos completos para começar o ensino fundamental. 2. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deve ter ou ser considerado como tendo 6 anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenchê-lo, pois este é o órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria. Acho, portanto, que a judicialização em uma matéria no qual o órgão técnico competente tomou uma decisão fundamentada, amparada por pareceres, e inclusive por um parecer do Conselho Federal de Psicologia, é uma invasão desnecessária e indevida de competência alheia, que eu acho que só se justificaria se fosse manifesta a falta de razoabilidade do critério adotado pelo MEC, o que a mim não me parece. A minha tese de julgamento, portanto, presidente, eu julgo procedente o pedido para declarar a constitucionalidade dos dispositivos impugnados, e a minha tese de julgamento é a seguinte, aspas, é constitucional a exigência de 6 anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. De novo, pedindo todas as vênias, é como voto. Presidente, posso só fazer uma observação, ministro Barroso? Claro, que eu acho que é importante para refletirmos. Ministro Alexandre, apenas uma consideração para o plenário, que na DPF 292, do ministro Luiz Fux, relatada pelo ministro Luiz Fux, no qual ele fez apenas um relatório, a Procuradora-Geral gostaria de fazer a sustentação oral, e que eu farei após ouvir. Não, só uma observação numérica para refletirmos. Depois eu vou até reiterar o meu voto com outros argumentos. Na prática, na vida real das escolas públicas, na verdade, os pais não querem matricular os filhos que vão completar 6 anos, porque, com todo respeito, ministro Barroso, porque acham que eles são prodígios. Porque isso, nas escolas particulares, todo pai consegue uma liminar e matricula. Eles querem matricular nas escolas públicas para que o filho tenha merenda, para que o filho não fique sozinho em casa e eles possam ir trabalhar, para que o filho pegue gosto pelo ensino. E os números do próprio censo que foi feito pelo Ministério da Educação demonstram isso. Veja, na pré-escola se matriculam 5 milhões só. 5 milhões. No primeiro ano do ensino fundamental, 17,5 milhões. Veja, esses 12 milhões e meio ficaram nas ruas ou sozinhos em casa. E isso vai diminuindo. O último ano do ensino fundamental, mais 5 milhões abandonam a escola. São 12,2 milhões. Essas crianças vão... O que ocorre, e acho que isso é importante para que nós possamos refletir, não há pré-escola para todos. Tanto que são 5 milhões e, de repente, aparecem mais 12 que começam direto. Então, aqui... O sentimento das famílias realmente é conseguir colocar já o filho na escola, porque senão ele fica sozinho em casa. Então, esse é um dado real importante, que depois, na hora de eu votar novamente, eu vou intensificar. Só uma Obrigado, ministro Barroso. Considero importante, com muito prazer. A Constituição diz: a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Portanto, a educação é obrigatória desde
ensino infantil, desde a pré-escola. E, aliás, só para fazer uma observação que eu não fiz, mas considero muito importante, embora não para o deslinde dessa controvérsia, todos os estudos recentes, inclusive das mais autorizadas personalidades da educação, sustentam que o momento mais importante da educação vai de 0 a 3 anos. Este é o momento em que o cérebro está em formação e absorve como uma esponja todos os valores de respeito, cognitivos, de afeto que se pode dar. O grande projeto educacional brasileiro é universalizar o acesso à escola de 0 a 3 anos. Inclusive porque, num país com tantos lares desfeitos e marcado ainda por muita pobreza, vai ser a escola que vai dar, no primeiro momento da vida da criança, o respeito, o afeto, os valores e a nutrição que ela não terá em casa. E os estudos demonstram que a matrícula das crianças nessa primeira idade se reflete na melhoria da vida das famílias, porque é um círculo virtuoso de ida e volta. Portanto, eu penso que o que se deve é enfatizar a educação infantil e não antecipar o final da infância. Procuradora doutora Raquel Dodge, ministro Fux, então, ouvimos a Procuradora-Geral na DPF da relatoria de Vossa Excelência. Tem a palavra, Vossa Excelência, doutora Raquel. Boa noite já a todos. Eu gostaria muito de agradecer a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, por facultar-me a palavra, cumprimentar os ilustres relatores, ministro Fachin e ministro Luiz Fux, o ministro Barroso pelo brilhante voto que acaba de proferir, ministra Rosa, e a todos os ministros da Corte. Gostaria de iniciar enfatizando e realçando um fato bastante singular. A Constituição brasileira, diferente de outras constituições importantes dos países civilizados, assegura o direito humano à educação. É uma vantagem para a população brasileira poder exercer esse direito diante do Estado. O Estado brasileiro declara o direito humano à educação na Constituição, no artigo 205, dizendo: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ao disciplinar o direito humano à educação, e, portanto, o dever do Estado brasileiro em oferecer esse serviço e assegurar este direito a todos no território brasileiro, a Constituição o estabeleceu no artigo 208. Não é uma matéria simples, tanto não é que, de 1988 para cá, o artigo 208 da Constituição foi objeto de 3 emendas constitucionais. Emendas constitucionais que, ao longo do tempo, sucessivamente, alteraram a extensão do dever do Estado e, portanto, a extensão desse direito humano. Porque a relação entre direitos e deveres aqui é unívoca. A primeira emenda veio logo em 1996 e, portanto, a norma primitiva vigorou por 8 anos. Foi a emenda constitucional 14. A emenda seguinte veio em 2006, foi a emenda 53, e, portanto, foi uma norma que vigorou por 10 anos. A atual e mais recente emenda é a 59 de 2009, que está em vigor há menos de 10 anos. Isto demonstra, por um lado, que esta é uma política ainda em construção no país e, portanto, é muito natural que o governador do Estado, o Procurador-Geral da República, as famílias estejam dominadas por uma angústia em saber qual é a norma que prevalece no tocante ao acesso à educação, sobretudo à educação infantil, no país. É natural, portanto, que esteja sobre a mesa do Supremo Tribunal Federal tanto uma ADPF quanto uma da ADC,
que questiona o limite à extensão dessas normas e certamente tentando dar segurança jurídica e resolver o tamanho e a extensão e o modo de execução desse dever do Estado, que, no caso brasileiro, é exercido, sobretudo, no âmbito das políticas públicas estaduais, mas sobre uma lei de diretrizes e bases da educação que é ditada pelo Ministério da Educação. Então, faço esta abordagem inicial para chamar a atenção de que, quando foi ajuizada a primeira ação cujo voto acaba de ser proferido pelo ministro Barroso, a ADC 2017, vigia uma norma que já está alterada pela Emenda Constitucional 59 de 2009, porque aquela ação é anterior a 2009. A DPF 292, que está sendo julgada conjuntamente, já foi ajuizada na vigência da nova norma constitucional. Isso é importante, enfatizo, porque é esta norma do artigo 208, que está precisamente definindo qual é o dever do Estado em face das crianças. A minha intervenção aqui é também no sentido, na mesma linha do voto que acaba de ser proferido pelo ministro Barroso, de sustentar a constitucionalidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e das resoluções 1 e 6 do Ministério da Educação. A lei é de 96, editada quando vigia, e exatamente editada no ano da Emenda Constitucional número 14. As resoluções são posteriores à última emenda, a última emenda constitucional, que é de 2009, as resoluções são do ano de 2010. Ao longo desse tempo, foram ouvidos especialistas de várias áreas, tanto da área de educação quanto da área de psicologia, para examinar qual era a política mais adequada para a população brasileira. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ressaltar que a Emenda Constitucional 59, que é de 11 de novembro de 2009, ela alterou substantivamente a norma que vigia, no mesmo artigo 208, sob a égide da qual foi ajuizada a ADC. Qual é a diferença importante? Nas duas redações anteriores, o artigo 208 falava do dever do Estado com a educação, tratando de um conceito que agora está alterado. Ele falava que o dever do Estado era em relação ao ensino fundamental. Hoje, depois da emenda 59, a Constituição fala em dever do Estado em relação à educação básica, obrigatória, e introduz um novo conceito, que o ministro Barroso se referiu no voto dele, que é o de educação infantil. Na vigência primitiva, a educação fundamental não tinha uma referência clara com relação à idade. Ela dizia ensino fundamental e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A emenda 59, ela muda o conceito pedagógico, o conceito típico da área de educação, falando agora não mais em ensino fundamental, mas em educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, e introduz um novo conceito e uma nova obrigação para o Estado no inciso 4, quando fala educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. E aqui, no nosso parecer, eu vou dizer que estas normas, essas duas resoluções do Conselho de Educação, estão perfeitamente compatíveis com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que já utilizava o conceito de educação básica, o conceito de educação infantil, que a Constituição só veio a introduzir em 2009, com a Emenda Constitucional 59. E que se revelou, ao longo desses anos, como conceitos capazes de expressar uma política do Estado mais inclusiva e um dever do Estado mais extenso no tocante a assegurar o direito à educação. E por que isso? Porque, utilizando da referência da idade da criança,
as resoluções 1 e 6, elas disciplinam até que data a idade escolar vai ser a referência. Ela diz até 31 de março de cada ano. Mas diz, de forma clara, que aqueles não atendidos, por não terem 6 anos de idade em 31 de março, eles não ficarão fora da escola, porque a eles, e aí é interessante realçar o que diz a emenda 59, a eles é devida educação infantil em creche ou em pré-escola, porque isso é devido para todas as crianças até 5 anos de idade. O que significa que, a partir de 2009, com a emenda constitucional 59, está muito mais claro para a União, para os estados, para o município, que a extensão do seu dever de prestar o serviço de educação é do nascedouro até os 5 anos, chamando isso de um dever com a educação infantil. E a partir de 6 anos de idade, mas a partir de 4 a 17, ele chama de educação básica. Esses eram exatamente os conceitos que já estavam originariamente estabelecidos na Lei de Diretrizes e Base da Educação, cuja constitucionalidade é contestada nesses 2 processos, mas que, aclarados pela Emenda Constitucional 59 e regulamentados pelas 2 resoluções, cuja constitucionalidade também é arguida aqui, tornou-se mais claro desde então. Então, é importante, eu quis tomar a palavra para assinalar que não houve só, nesse caso, uma sucessão de leis no tempo, mas uma sucessão de normas constitucionais no tempo, normas constitucionais que, felizmente, ao invés de representarem, ao longo dos anos, um decesso no tocante ao direito à educação ou ao tamanho do dever do Estado, fez justamente o contrário. Ele foi aclarando que esse dever do Estado era abrangente de todos os que estão em certa faixa etária. Ele se exerce de modo diferente por instituições distintas, sejam creches, instituições de pré-escola até uma faixa etária, mas ele agora também ele compreende um dever de dar 9 anos de educação básica a todos os brasileiros, o que não estava previsto na Constituição anterior, o que desafiava, inclusive, a constitucionalidade dessa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas, com esses esclarecimentos, eu apenas gostaria de enfatizar que isto mudou e que esta lei e agora essas 2 resoluções disciplinam com maior clareza o que acontece com a criança que não completou aquela idade até o 31 de março, dizendo que, ainda que não ingressem na escola pública, elas terão direito à creche ou à educação pré-escolar. Agradeço a Vossa Excelência a oportunidade e, deste modo, participo que a posição do Ministério Público Federal, neste caso, é pela constitucionalidade dos 3 diplomas normativos. Agradeço a todos. Muito obrigada. Senhora Presidente, pela ordem. Por favor. Agora, com a digressão profunda que fez a eminente Procuradora da República, eu verifico que, pelo menos para mim, vai ser mais difícil sintetizar o quanto eu desejaria depois do voto do ministro Roberto Barroso. Há questões interessantes constitucionais e que também gostaria de explorar. Então, eu teria de votar no processo do ministro, que o ministro Barroso votou agora, da relatoria do ministro Fachin, e depois votar na DPF. Eu tenho aqui no Supremo agora um compromisso inadiável, absolutamente inadiável. Eu não vou ter oportunidade de nem votar na DC 17 e nem votar na DPF. Eu proporia, então, que suspendêssemos o julgamento com o encerramento da sessão, mas retomássemos no início da sessão de quarta-feira, em razão da seriedade e da importância do tema da educação, e para que isso fique de forma definitiva, definida por nós. Só um breve comentário que eu esqueci de fazer para dar os créditos. A minha opinião sobre esse assunto e sobre educação em geral se beneficiou de uma interlocução muito construtiva com a professora Cláudia Costin. Portanto, gostaria de dar o crédito devido e merecido aqui. Pois não. Então, após o voto vista do ministro Barroso
na ação declaratória de constitucionalidade número 17, na qual acompanha em parte o relator, mas julgando procedente integralmente a ação, foram suspensos os julgamentos das ações da ação declaratória de constitucionalidade 17 e da TPF 292, que terá sequência no início da próxima quarta-feira, da nossa próxima sessão. Senhores ministros, agradeço a presença e, claro, o trabalho de vossas excelências, a senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores, secretária das sessões. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.